Como estão vocês? Bem-vindos todos à nova videoaula da disciplina Economia Política Clássica. Disciplina optativa do curso de Bacharelado em Ciências Econômicas da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Vamos à aula? Muito bem. Esta é a nossa 13ª videoaula, onde apresentaremos o Marx Maduro, principalmente as obras de economia, o trabalho investigativo do Marx economista, e iniciaremos nesta aula o estudo detalhado do Capital. Mostrarei a estrutura da obra e começaremos a leitura do primeiro capítulo do volume 1 de O Capital. Como sempre, em algum momento da aula, eu enunciarei uma questão que deve ser respondida e encaminhada no prazo de uma semana. Vamos ao conteúdo? Antes de começar a apresentar o Capital, eu vou tecer um breve comentário das obras no campo da economia do Marx Maduro. Eu estou identificando o Marx Maduro a partir da fase em Londres ou a partir do lançamento, né, do Manifesto Comunista. A característica dessa fase do Marx é a dedicação à temática econômica, sem dúvida. Note que, em algumas obras do jovem Marx, ele já começa a trabalhar com a ciência econômica. Por exemplo, nos manuscritos econômicos e filosóficos que nós vimos, ali ele trata de alguns conceitos, na verdade, conceitos filosóficos, mas aplicada à economia. Então, ele vai analisar filosoficamente a alienação econômica. Na obra publicada em Bruxelas, em que ele polemiza com Proudhon, né, A Miséria da Filosofia, aí tem algumas passagens econômicas em que ele fala do desenvolvimento da indústria, ele entra num debate com o Proudhon sobre a verdadeira ou a mais adequada, a mais correta interpretação do legado de Davi Ricardo e coisas assim. Então tem alguma coisa de economista, né, na obra A Miséria da Filosofia. No entanto, né, trata-se apenas dos primeiros passos de Marx no campo da economia. Tá? O Marx vai se desenvolver como investigador econômico nessa segunda fase. Tá? Então, ele vai trabalhar durante aproximadamente 3 décadas num projeto que podemos chamar de crítica da economia política. Então, ele toma como tema a perspectiva dos economistas britânicos, né? Ele nunca teve muito compromisso e nunca gostou dos próprios economistas alemães, né? Inclusive, ele cita alguns como Rocher, né? O Wilhelm Rocher, ele cita com bastante picardia, com uma perspectiva bastante crítica, né? Ironia, eu diria, tá certo? Ele não gostava dos economistas alemães em geral, né? O Marx, nessa fase, veio a conhecer muitos economistas italianos, franceses, ingleses, alguns alemães também. Ele realmente, com base no que ele cita, por exemplo, no Capital, nas notas de rodapé, ele se aplicou bastante, ele estudou bastante economia, leu muito, tá? E, sem dúvida, ele daria um excelente professor de História do Pensamento Econômico. Tá? E, de fato, a obra de Marx é muito interessante do campo da HPE, e não é à toa que eu, como professor de HPE, me interessei por Marx. Então, esse período do Marx Maduro, alguns chamam de Velho Marx, tá? É um Marx econômico, onde ele desenvolve a crítica da economia política. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele resgata a tradição de John Stuart Mill, de Davi Ricardo, principalmente Davi Ricardo, ele resgata de uma perspectiva crítica. Note que ele escreveu muito, pesquisou muito nessa época, mas tudo convergiu, tá? Tudo desagou, digamos assim, na obra principal dele, que foi Das Kapital. Ele publicou o primeiro volume em vida, como você sabe, e os outros 2 volumes foram manuscritos que ele legou, que foram reunidos e editados pelo amigo dele, pelo Friedrich Engels. Tá? E tem também o volume 4 de material histórico, que tem mais da lavra de Engels do que do próprio Marx.
Note que desses vários manuscritos, né, no contexto da investigação econômica, antes de O Capital, apenas, digamos, 2 foram publicados. Tá? O que foi publicado na forma de livro é esse trabalho editorial chamado Para a Crítica da Economia Política ou Contribuição para a Crítica da Economia Política. Tem esses 2 nomes, dependendo da tradução. Foi publicado em 1859 e nós já vimos, inclusive, o prefácio dessa obra, porque nesse prefácio ele faz uma síntese, né, da perspectiva do materialismo histórico. Né? Já trabalhamos com o prefácio dessa obra. Não vamos entrar no conteúdo da obra em si, tá? O que eu posso assinalar é que ela é muito citada no livro O Capital. Tá? Das obras anteriores de Marx, a que ele mais cita é essa. Ele cita muito Para a Crítica da Economia Política, cita um pouco o Miséria da Filosofia, tá? Porque, na verdade, muitas obras desse período não foram publicadas em vida. Tá? O Para a Crítica da Economia Política foi, eu tenho essa edição, tá? Da Martins Fontes, aqui está o desenho da capa, né? Tem a foto da capa, Contribuição à Crítica da Economia Política, foi assim que a Martins Fontes traduziu, tá? No lugar de Para a Crítica, traduziu como Contribuição à Crítica, tá? Eu tenho essa obra, eu trabalhei nela, tá? Depois tem um manuscrito bastante volumoso, que foi escrito entre 1857 e 1858, que no original em alemão é o Grundriss der Kritik der politischen Ökonomie, que foi, inclusive, aqui tem a capa, né, da editora Boitempo, que eles simplesmente mantiveram o título como sendo Grundriss. Né? De fato, esse embrulho, esse manuscrito, que postumamente foi publicado, né, esses escritos entre 57 e 58, são conhecidos como Grundriss. Tá? E tem essa excelente edição da editora Boitempo. Depois aparece uma série de escritos, publicado poucos anos antes do lançamento do primeiro volume do Capital, que foi em 1867, no começo dessa década de 1860, mais especificamente entre 1861 e 1863, tá? Como parte do projeto, né, de fazer uma crítica da economia política, se localizou, né, esse brulho, né, esse conjunto de escritos, que se tornou conhecido como manuscritos, se tornou conhecido como teorias da mais-valia. Tá? Isso foi localizado em 3 volumes. Tá? Depois, eu tenho essa edição, tá? Cujo título é Para a Crítica da Economia Política, manuscritos de 1861, 1863, cadernos 1 a 5. Tá? Tá? E aparece ali discriminado como sendo o 3º capítulo, tá? O Capital em geral, tá? Da editora Autêntica, né? Da coleção Economia, Política e Sociedade. Então, trata-se de uma publicação póstuma também, mas é outra investigação importante do Marx no campo da economia política. Note que Marx desenvolve uma série de trabalhos que funcionava para ele como digamos, uma linha de produção, tá? Como um exercício investigativo. Tá? Não necessariamente esses escritos, né, esses embrulhos, foram concebidos dentro de um projeto editorial, porque, no fundo, tudo desagou na obra O Capital. Então, é considerado, esses estudos, né, são considerados etapas preparatórias para o Capital, tá? Não projetos editoriais autônomos. Ok? Tem também, 2 anos antes do Capital, tá? Marx preparou, né, uma série de reflexões econômicas entre fins de maio e junho de 1865, portanto, 2 anos antes, o Capital, volume de 1867, ele preparou esses ensaios econômicos para uma reunião do Conselho Geral da Primeira Internacional Comunista. Isso depois foi publicado na forma de um livrinho chamado Salário, Preços e Lucro. Eu tenho essa edição, como vocês estão vendo, tá? Ok? De uma editora não muito conhecida. Então, essa é a outra publicação. E, finalmente, tem também um trabalho, inclusive eu ainda não havia comentado nesse curso sobre Marx, tá? Que é um escrito, tá? Que na verdade,
ensaios em economia, tá? Quando Marx ainda estava dando os passos iniciais, né, na investigação econômica, esses ensaios foram feitos para serem publicados no jornal Nova Gazeta Renana. Não o Gazeta Renana, que o jovem Marx trabalhou, né? Mas na fase de Bruxelas, antes de Marx se mudar definitivamente para Londres, ele teve uma curta passagem na Alemanha, quer dizer, a presença dele na Alemanha foi autorizada, já que ele era perseguido pela polícia alemã. Nessa curta passagem na Alemanha, ele trabalhou como redator desse jornal, Nova Gazeta Renana, e ele desenvolveu um conjunto de ensaios que aparece nesse livrinho como sendo Trabalho Assalariado e Capital. Tá? Tem essa outra referência. Então, na perspectiva do trabalho de Marx em investigação econômica, tem essa produção. É claro que na fase madura, Marx escreveu diversos outros ensaios, conforme nós vimos no começo do curso, nas primeiras videoaulas, ensaios sobre história econômica, textos jornalísticos, textos para o movimento operário, tem diversas outras publicações ou produções desse período. Eu estou destacando apenas aquilo que Marx escreveu em termos de investigação econômica, mas tem muito mais. Vamos utilizar, portanto, a edição, vamos nos concentrar agora, né, nessa parte da videoaula, na leitura inicial do livro Das Kapital. Vou fazer uma apresentação geral do livro, antes de começar com o capítulo 1, tá? Então, são 3 livros, ou 3 volumes, tá, que compõem a obra O Capital. Estou deixando de lado o livro 4, tá, que é mais do Engels do que o de Marx. Aqui está a capa, tá? Ganhou, inclusive, um importante prêmio Jabuti de tradução. Foi realmente uma excelente tradução, um trabalho magnífico feito pela editora Boitempo. Aqui está o título em alemão, né? Das Kapital, né? O das que é o indefinido, né? O artigo que é o artigo para o gênero neutro, né? Que é o die, der, das. O das é o gênero neutro do alemão, e o capital, que é um substantivo sempre com letra maiúscula. Então, Das Kapital seria o título original, né? A tradução imediata, O Capital, de Karl Marx, e aqui está a capa da excelente tradução da Boitempo. Então, nesta videoaula, vamos apresentar a estrutura do livro, né? Vamos comentar certas questões metodológicas da obra, tá? E vamos começar da exegese, né, na leitura dos primeiros parágrafos do capítulo 1. Então, além do início da leitura, essa videoaula é apresentada também como uma aula introdutória ao estudo de O Capital. Então, O Capital tem como subtítulo Crítica da Economia Política, né? É a obra que, digamos, sintetiza, né, que congrega toda a reflexão, toda a investigação econômica do Marx, né, nessas 3 décadas, digamos assim, tá? Quase 3 décadas. Nos interessa os 3 volumes, né, volume 1, 2 e 3. Né? O único editado por ele foi o volume 1, por uma editora de Hamburgo, uma editora alemã. O volume 2 e 3 praticamente foi todo escrito por ele e editado pelo Engels. O volume 1 trata do processo de produção do capital. A produção do capital, como o capital é gerado, no sentido de como o capital se acumula. Tá? É a produção acumulada do capital, é isso. Tá? E aí ele vai definir o que é o capital, né? O conceito de capital. Tá? Volume 2, o processo de circulação do capital. Tá? Como o capital circula com as mercadorias, com as operações financeiras, etc. Tá? Como o circuito do capital interage com o circuito das mercadorias e com os fluxos monetários, então a circulação do capital. E o volume 3 ele intitula O Processo Global da Produção Capitalista, que é uma descrição ampla e integrada, né, da produção, do modo de funcionamento, né, desse sistema capitalista. Tá? Ele intitula, portanto, O Processo Global. Tá? É uma descrição que integra os elementos tratados no volume 1 e 2, tá? Para uma descrição da produção capitalista como um todo. Bom, segue agora a estrutura do volume 1. O volume 1 é dividido em 7 seções. Tá? Cada seção pode congregar um ou mais capítulos. Tá? A seção 1 intitula-se Mercadoria e Dinheiro.
A seção 2, a transformação do dinheiro em capital. A seção 3, a produção de mais-valia absoluta. A seção 4, a produção de mais-valia relativa. Nós vamos ver a diferença entre essas duas mais-valias, tá? A absoluta e a relativa. A absoluta tem a ver com a extensão da jornada de trabalho, e a mais-valia relativa com a redução do tempo de trabalho, chamado trabalho necessário, né? Que é o número de horas de trabalho que o trabalhador, né, atua, né? Ele fica empregado para produzir aquilo que é necessário para a sobrevivência dele, né? Onde ele produz a cesta básica, digamos assim, tá? Então, a mais-valia absoluta é a mais-valia que é gerada pelo encurtamento do tempo de trabalho da cesta básica, digamos assim, tá bom? A seção 6, o salário. A seção 7, o processo de acumulação de capital. Então, são essas 7 seções que compõem o volume 1, que é a obra mais importante de Marx, até porque é o único volume que ele mesmo editou e publicou em vida. E cada um desses capítulos, tá? Cada uma dessas seções é dividido em capítulos, e cada capítulo é dividido em partes ou seções. Tá? Então agora vamos ver a subdivisão do capítulo 1. Capítulo 1 que trata da mercadoria, ele começa falando da mercadoria. Na seção 1 ele fala dos 2 fatores da mercadoria, valor de uso e valor, que ele chama de substância do valor, valor de uso, e grandeza do valor. Seção 2, duplo caráter do trabalho representado nas mercadorias, a ideia do trabalho concreto, trabalho abstrato, né? Seção 3, a forma de valor ou valor de troca. Então, valor de troca como a forma de manifestação do valor, ele vai explicar isso. Seção 4, o caráter fetichista da mercadoria e seu segredo. Então, essas são as seções ou partes que subdividem o capítulo 1 dedicado à mercadoria. Vamos começar com a leitura, com o estudo detalhado, tá? Da primeira seção do primeiro capítulo de O Capital. Tá? Então, começamos da primeira seção do primeiro capítulo, então em que ele começa descrevendo a mercadoria. Bom, faremos a leitura e faremos alguns comentários. Em relação aos comentários, nesta e nas próximas videoaulas, até o final do curso, vamos utilizar muito dos comentários feitos pelo meu orientador de mestrado e doutorado, que é o professor doutor Eleutério Prado, Eleutério Fernando da Silva Prado, professor sênior, né, da Faculdade de Economia da FEA de São Paulo. Tá? Então, vou utilizar algumas reflexões do professor Eleutério, né, ao comentar, né, em detalhes, tá, as passagens da obra O Capital. Vamos lá, seção 1, né, em que Marx intitula Os 2 fatores da mercadoria, valor de uso e valor. Então ele começa assim: a riqueza das sociedades em que domina o modo de produção capitalista aparece como uma imensa coleção de mercadoria, e a mercadoria individual como sua forma elementar. Nossa investigação começa, portanto, com a análise da mercadoria. Eu vou intercalar os comentários do Eleutério com os meus próprios comentários. Então, vou começar com os meus comentários, né? Então, quando ele fala que nossa investigação começa com a análise da mercadoria, você tem que separar o método de exposição do método de investigação. O que aparece na sequência do Capital é a exposição, é o método de exposição. Então, não necessariamente a investigação, ele, né, como investigador econômico, na análise que ele desenvolveu, na pesquisa que ele desenvolveu, não necessariamente ele segue a mesma sequência do que está sendo imposto, do que está sendo exposto. Tá? Então, a exposição começa com a análise da mercadoria. Tá? Mas a investigação ela pode começar por diversas estratégias. Tá? Ele pode ter localizado diversas portas de entrada na investigação. Mas na exposição, ele começa discutindo o conceito de mercadoria. Tá? Depois, olha, ele está dizendo, logo nessa passagem, que ele está dizendo, olha, eu vou investigar o modo de produção capitalista. Então, nós vimos no Jovem Marx, né, na descrição do materialismo histórico, que ele
caracteriza o desenvolvimento histórico como sendo etapas, né, ou formações históricas, né. Cada uma dessas formações históricas é um modo de produção, e o capitalismo é o modo de produção, né, que sucede o feudalismo, né, tá? O modo de produção feudal, depois, na sequência, o modo de produção capitalista. Então, é uma etapa histórica. Tá? Ele diz, olha, o que é a riqueza no modo de produção capitalista? O que define a riqueza da sociedade? Uma imensa coleção de mercadoria. Quer dizer, a sociedade capitalista é tão mais rica quanto mais mercadoria ela produz. Tá? E o que é a mercadoria? Então, ele vai discutir o que é essa mercadoria que define a riqueza no modo de produção capitalista. Tá? Então, dizer o que é essa mercadoria. Veja que mercadoria não é só um bem econômico. Ela tem outros significados que nós vamos ver. Tá? Então, vamos ver a análise da mercadoria. Vamos descrever o significado desse conceito, né? Dessa entidade chamada mercadoria. Algumas questões colocadas pelo Eleutério, né? Por que tratar da riqueza? Bom, eu responderia que é na linha da tradição da economia política clássica, né? O próprio livro do pai da economia política clássica, o Adam Smith, era a riqueza das nações, né? Então, a economia clássica está preocupada com o processo de acumulação de riqueza. É uma característica dessa escola que Marx mantém ao priorizar o tratamento da riqueza. Aí, a segunda pergunta, riqueza é categoria histórica? Parece que é, né? Porque ele está definindo o que é a riqueza no modo de produção capitalista, que é a coleção de mercadorias. Dá a entender que pode-se ter outras definições de riqueza em outros modos de produção. Então, possivelmente, riqueza é uma categoria histórica. O que é modo de produção? Então, a gente já sabe, né? É uma formação histórica, caracteriza cada etapa do processo de desenvolvimento histórico. Por que usar o termo aparece? Então, aí é uma coisa metodológica, né? Porque Marx sempre trabalha com o plano da aparência, tá certo? E o plano, digamos assim, da essência, que era aquela coisa, aquelas dicotomias meio aristotélicas, né? Forma, matéria, essência, aparência, né? Então, porque assim, a mercadoria é vista na esfera da circulação, né? Então, por trás da mercadoria tem a maneira como os homens se organizam na produção, tem toda a descrição do processo de produção, né, e como os homens se associam na produção para chegar a esse mundo de mercadorias. Então, o mundo de mercadorias é tal como o produto do trabalho cooperado, né, tá, na manufatura e depois na grande indústria, né, tá certo? O trabalho submetido ao capital, né, então gera um resultado, um produto, e esse produto é colocado no mercado. Então, o mercado é a esfera da circulação, a esfera da aparência. Então, aparece, Marx diz, né? Questão E. Por que falar da sociedade, ressaltando que aí aparece uma imensa coleção de mercadorias? Porque o modo de produção capitalista, ele é voltado para isso, né? Para preencher os mercados, né? Para trazer mercadorias aos mercados, né? Então, tudo que é produzido aí é para ser comercializado na esfera dos mercados, que é onde a mercadoria circula, certo? A questão F, por que começar pela mercadoria e não pelos indivíduos, como a teoria econômica em geral? Então, é porque assim, se a teoria econômica geral parte dos indivíduos, né, para dar inclusive uma base microeconômica, na perspectiva de Marx, né, a relação básica, a interação básica que ocorre nessa economia capitalista é entre as próprias mercadorias. Porque os indivíduos não se relacionam diretamente, eles se relacionam mediado pelas mercadorias. O produto do trabalho é para atender ao mercado, é para ser colocado no mercado, né? E no mercado, essa mercadoria, ela interage com o dinheiro do eventual comprador, tá? Então, a mercadoria, ela é, digamos assim, a célula básica, tá, do funcionamento desse sistema. O modo de interação básico desse sistema é a relação das mercadorias, portanto, ele prioriza e começa a análise pelas mercadorias, tá? As mercadorias teriam um papel tão fundamental quanto o indivíduo com suas escolhas na microeconomia, digamos, neoclássica ou marginalista.
Bom, aí vamos ver a próxima passagem. O que ele fala sobre mercadoria, né, já que ela é tão importante para caracterizar o modo de produção capitalista. Ele diz: a mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual, pelas suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. Então, mercadoria é uma coisa, é um bem, né, porque é uma coisa que satisfaz necessidades. Então, é um bem. Tá? Ok? É um bem, é um objeto externo, tá? É alguma coisa que está fora da subjetividade do indivíduo, tá? É uma coisa externa, é uma objetivação concreta, tá? Material, tá certo? Que satisfaz necessidades humanas de qualquer espécie. Então, é um bem. Né? Faltou dizer que é um bem escasso, que é um bem econômico, né? Mas isso aí, por enquanto, não é importante da perspectiva de Marx. Então, a mercadoria é um bem que satisfaz necessidades humanas. Então, para satisfazer necessidades humanas, necessita-se das mercadorias. Os homens têm que ter acesso à mercadoria. Porque a mercadoria tem propriedades que satisfazem necessidades humanas, e vários tipos de necessidades, de qualquer espécie. Ok. Aí ele diz o seguinte: a utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso. Tá? Então, veja, se a mercadoria, que na verdade é esse bem, né, o que ele chama de coisa, né, mas tecnicamente a gente chamaria de bem. Nem vou falar bem econômico, porque não tem a questão da escassez, é um bem. Esse bem satisfaz as necessidades, graças às suas propriedades, então a gente diz que esse bem é útil, que ele tem utilidade. Né? Pelo fato de ter utilidade, ele tem um valor específico chamado valor de uso. Tá? Então, o valor de uso da mercadoria está associado com a utilidade dela. Tá? Então, ele fala da utilidade de uma coisa. Note que a gente precisa separar a perspectiva clássica da perspectiva mais moderna da economia, né? Porque na perspectiva moderna, quando se fala da utilidade, se fala do sentimento, da sensação do indivíduo que consome, né? O Karl Menger vai dizer, né? Inclusive pouco depois de Marx, vai dizer, olha, é a importância da necessidade satisfeita pelo bem econômico. Né? Então, o valor está associado com essa importância. Aqui ele está se referindo ao valor de uso. Né? Mas veja, ele não está preocupado de medir a importância da necessidade quando fala de valor de uso. O foco aqui é outro. O foco aqui é olhar para o bem e identificar uma propriedade no bem. Tá? É a propriedade dele poder satisfazer as necessidades humanas, portanto, ser útil para atender às necessidades humanas. Então, pelo fato dele ser útil, ele tem valor de uso. Então, quem tem o valor de uso é o bem. Quem é útil é o bem. Então, ele não está focalizando o sentimento do consumidor, a sensação do consumidor. Ele está focalizando o bem, ele está buscando propriedade no bem, tá? Que a economia moderna, ela não se fixa tanto na propriedade do bem, ela olha o processo como um todo, né, e focaliza na subjetividade do consumidor, né, o grau de satisfação. Aqui não, aqui ele está olhando para o bem, como faziam os clássicos, né? Marx é um economista clássico, da economia política clássica, então está olhando o bem e localizando uma propriedade do bem, tá? Ok? Que é a capacidade de satisfazer as necessidades, que torna o bem útil. Então, pelo fato do bem ter a utilidade, ou seja, ele é útil, portanto, ele tem utilidade, pelo fato dele possuir a utilidade, né, esse bem se torna um valor de uso, ele passa a ter um valor como tal, um valor como coisa útil. Tá? Esse valor como coisa útil é o valor de uso. Então, ele começa definindo o valor de uso, que é uma coisa que aparecia nos economistas clássicos, não é original. Então, algumas observações. Né? A mercadoria é visível, né? Na verdade é um bem, né? Um bem material, tem propriedades objetivas, né? E, ao mesmo tempo, tem esse aspecto da mercadoria, que é o fato dela ter utilidade. Tá? Então, veja, é diferente da análise da microeconomia, tá? Microeconomia moderna. Vamos entender na perspectiva filosófica. Né? Então, a mercadoria tem utilidade. Ela tem essa propriedade. Então, não é alguma coisa meramente subjetiva, porque ele não está olhando a satisfação do indivíduo, não está olhando a necessidade em si.
está olhando a propriedade da mercadoria, tá? Que faz com que ela atenda a essa necessidade. Ok? Então, mas quando se olha para a mercadoria, na verdade, é uma categoria, digamos assim, hegeliana. Tá? É isso, sou obrigado a dizer, porque devo dizer, né? Porque realmente tem que ser visto nessa perspectiva. Tá? Então, a mercadoria, o conceito de mercadoria, não se limita ao bem com as suas propriedades físicas. A mercadoria tem uma dimensão social. Tá? Tem uma dimensão social. Não é uma dimensão puramente física e nem puramente psicológica. Tá? Ok? Não se trata de uma análise puramente objetiva da utilidade. Tá? Deve-se olhar a mercadoria. Tá? Olhando a mercadoria tem a propriedade que a torna útil, que a transforma em valor de uso. Ok? E o valor de uso é uma propriedade de um ente, no caso a mercadoria, tá certo? Que deve ser interpretado, na perspectiva de Marx, como um ente social. Tá? Quer dizer, além de ter a propriedade que permite atender a necessidades, tem mais coisas que isso. Então, a mercadoria não é simplesmente um bem material físico, tá? É um bem social. E aqui, uma reflexão sobre o conceito de utilidade na perspectiva de Marx. Então, considere um abacate, um celular e uma bicicleta. 3 exemplos bizarros. Certo? Coisas realmente totalmente diferentes, bens totalmente diferentes. Tá? E todos proporcionam satisfação. Né? O abacate para um alimento, né? Uma fruta deliciosa, fazer uma belíssima sobremesa, fazer um creme delicioso. O celular com todas as utilidades na comunicação, como um microcomputador, e a bicicleta como lazer, como transporte, como exercício. Essas coisas têm muitas utilidades. Tá? Ok? Todas proporcionam satisfação, mas satisfações de tipos diferentes. Né? É muito diferente a satisfação de um abacate e de uma bicicleta. Né? Todas proporcionam satisfação, mas satisfação de um tipo diferente. Ok. São coisas diferentes que proporcionam satisfações diferentes. E a gente utiliza o termo utilidade, né? Ok? Como algo em comum que essas coisas possuem, porque todas têm propriedade que permite satisfazer algum tipo de necessidade. Então a gente fala em utilidade, como se fosse algo comum entre elas. E aí, se é algo comum, chamamos de utilidade. Então todas essas coisas bizarras, né, na comparação se tornam bizarras, mas todas possuem utilidade, porque todas têm propriedades que satisfazem algum tipo de necessidade. Ok. Vamos à questão da aula, tá, que tem a ver com esse tema que a gente está discutindo exatamente agora. Quando o microeconomista emprega a palavra utilidade, ele está apontando para um gênero ou para uma redução? Explique isso. A explicação vem em seguida, inclusive, gênero e redução. Então, vamos lá. Estamos ali o exemplo bizarro, né? Um abacate, assim, um exemplo agora também bizarro, mas só com frutas. Abacate, laranja, pera. Ok? Então, o que eu posso dizer dessas 3 coisas, digamos assim, que são frutas. Isso eu posso dizer, né? Porque fruta é um gênero, né? Fruta é um conjunto, né? E abacate, laranja e pera, pegando uma analogia matemática, são elementos desse conjunto. Então, o conjunto todo onde tem esses bichos, digamos assim, né? Essas coisas, eu chamo de fruta. Então, fruta é o gênero. Vamos chamar assim, o gênero. Gênero fruta. Então, abacate seria a espécie, laranja é outra espécie, a pera, assim por diante. Então, todas são frutas. Agora, a gente pode dizer, uma coisa é dizer que todas são frutas como gênero, outra coisa é dizer que todas têm frutidade. Né? Tem uma propriedade comum que as tornam frutas, ou frutidade. Isso é uma redução. Eu estou reduzindo todas essas coisas a um elemento comum entre elas, um elemento que participa de todas elas, que é comum, que é a frutidade. Então, o abacate é fruta porque tem frutidade, idem para a laranja, o mesmo para a pera, etc. Veja que dizer que as coisas têm frutidade, né, não é simplesmente estabelecer um gênero,
né, mas estabelecer uma redução. Há um elemento comum entre as coisas. Né? É como dizer que tudo é formado por átomos. Né? Então, o átomo preenche toda a matéria. Então, o átomo é uma redução. Reduzo todas as coisas a um agregado de átomos. Né? Então, a frutidade seria como o átomo do abacate, da laranja, etc. Então, muito bem, quando se vai da espécie ao gênero, do exemplar de fruta, da banana, etc., para o gênero fruta, o que se faz é pôr a generalidade das coisas. A fruta se torna um gênero. Okay? Agora, quando se vai das espécies à redução, se procura localizar uma determinada singularidade, um elemento singular que pertence a todas as coisas. Nesse caso, frutidade se torna uma redução. Quando se emprega a palavra utilidade, vamos no contexto clássico, não é no contexto da microeconomia moderna, mas no contexto de Marx e no contexto dos clássicos. Né? Quando se emprega a utilidade, a que se refere? A um gênero ou uma redução? A gente pode dizer que essas coisas bizarras, digamos assim, elas podem ser classificadas no gênero de coisas úteis, né? Porque todas têm algum tipo de propriedade que satisfaz a certa necessidade. Então, é um gênero, né, onde eu posso classificar esses bens como sendo coisas úteis, né? Não é uma redução. Né? Veja, o problema da redução. Se eu falo da frutidade da pera, da frutidade da banana, etc., existe frutidade nessas coisas? Não. Tá? Não há esse elemento comum. Né? Não há um elemento de composição que eu posso chamar de frutidade. A banana tem um conteúdo de frutidade que a torna banana? Não, a banana é um gênero. Né? Tem características de frutas, várias, não uma só, inclusive, né? Que me permite classificá-la como frutas. Né? Não é um elemento que compõe, né, que eu chamo de frutidade, como a banana tem um conteúdo de frutidade, ela é fruta. Não é assim que a coisa funciona. Até porque essa frutidade não existe. Olhando agora para as mercadorias, o Marx vai olhar a utilidade como se olha a frutidade, quer dizer, a mesma perspectiva que denuncia a frutidade como sendo uma ilusão, né, Marx aplica no caso da utilidade, porque a utilidade é uma singularidade que, de fato, ela não existe. Né? Não há um elemento constitutivo da bicicleta, do celular, do abacate, que o torna útil. Não é a questão de um elemento, uma singularidade. Tá? O conceito de utilidade aparece aí como gênero, para dizer que é um conjunto de coisas que são úteis em geral, que pode ter diversas finalidades, pode atender a diversos tipos de necessidades. Qualquer coisa que atende a qualquer necessidade se torna uma coisa útil. Então, útil é um gênero, né? A utilidade, o que designa? Uma coisa útil em geral, não é uma propriedade. Tá? Não é um elemento constitutivo, não é algo que esteja presente nas coisas, nos bens que o tornam úteis, tá certo? Aqui o Eleutério cita o Volhard. O Volhard, né, que é um dos economistas da chamada Revolução Marginalista, junto com Jevons e com Menger, são os principais nomes da Revolução Marginalista. O Volhard introduz o conceito que ele vai chamar de rareté. Rareté seria a utilidade marginal, ele transforma com o conceito ele trabalha com o conceito de utilidade. Aí escreve o Volhard nessa passagem: à primeira vista, parece impossível desenvolver ainda mais a análise, porque a utilidade absoluta de intensidade nos escapa, já que ela não tem nem com o tempo nem com o espaço uma relação direta e mensurável com a utilidade de extensão e com a quantidade possuída. Parece estranho isso, né? Mas o que é essa utilidade absoluta de intensidade? Está descrevendo o quê? Está descrevendo uma utilidade intrínseca das coisas, tá? Que permite compará-las entre si. É claro, para o mesmo indivíduo, né? Não estou fazendo a comparação interpessoal de utilidade, para o mesmo indivíduo. Tá? A utilidade da bicicleta é uma coisa, ok, como lazer, como atividade física, meio de transporte. A utilidade do abacate é outra, né? Para fazer uma bela sobremesa, para alimentar, para fazer um creme, alguma coisa assim, tá certo?
e não há nada que possa comparar, não há elemento constitutivo nisso, de cada coisa. Não há uma parte compósita da coisa que eu possa isolar essa utilidade. Então, é nesse sentido que o Vohra está dizendo, olha, eu não posso isolar, mas eu posso dizer que, por exemplo, mais abacate gera mais utilidade do que pouco abacate, supondo que a utilidade marginal seja crescente, né, longe do ponto de saciedade. Mais é melhor do que menos, mais gera mais utilidade do que menos. Então, essa comparação de mais e menos é a utilidade de extensão, que tem a ver com a quantidade possuída. Tá? Essa utilidade de intensidade, utilidade absoluta de intensidade, é a possibilidade de comparar as utilidades de diferentes mercadorias. Tá? E o próprio Vohra vai dizer, não, acho que é impossível comparar a intensidade de diferentes mercadorias. Tá? Porque ele está dizendo, eu não consigo isolar um elemento útil, tá certo? Né? Que proporciona utilidade a cada mercadoria em particular. Esse elemento útil não pode ser isolado para ser comparado entre as diferentes mercadorias úteis. Tá? Quer dizer, não é possível fazer a redução da mercadoria à utilidade, o próprio Vohra reconhece isso. Mas aí ele sai com essa, o Vohra sai com essa. Muito bem, essa dificuldade não é insuperável, supomos que essa relação exista. Então, simplesmente vamos supor que existe um elemento básico, tá, que determina a quantidade cuja presença, né, desse elemento, né, cujo volume desse elemento determina a quantidade de utilidade dos diferentes bens. Está dizendo, suponhamos que essa relação existe e vamos poder descobrir exata e matematicamente a influência respectiva da utilidade de extensão, da utilidade de intensidade e da utilidade possuída sobre os preços. Tá? Então, vamos usar essas unidades de utilidade comparáveis entre si, as comparações das utilidades das diferentes quantidades, vamos usar esses dois conceitos, a extensão e a intensidade, para a gente construir uma teoria subjetiva dos preços, ou seja, uma teoria dos preços baseada na utilidade. Tá? Então, o Eleutério chama, olha, o Vohra está dizendo que a utilidade tem um caráter ficcional. Tá? A ideia de comparar essas utilidades como se tivesse um átomo de utilidade de diferentes coisas para poder compará-las, essas coisas, tá? É simplesmente um procedimento formal, digamos assim. Tá? Tanto que o próprio Vohra diz, vamos supor que essa coisa exista formalmente. Tá? Não que elas existam de fato, mas eu vou supor que que se possa trabalhar com essa hipótese para a construção da teoria, mesmo que essa entidade, a utilidade, o átomo de utilidade, não exista efetivamente na natureza dos bens. Tá? Mas aí, para o Vohra, a coisa funciona, a dificuldade ela pode ser contornada formalmente. Tá? Vamos ver o que digamos, ocorre a partir dessa hipótese. Digamos assim, Marx não aceitaria essa hipótese, porque o Marx está buscando uma hipótese, digamos, mais realista. Né? Na perspectiva da filosofia clássica, né, que vai de Aristóteles a Hegel, a hipótese de Marx tem que ter um conteúdo de realidade, ela não pode ser uma hipótese puramente formal na análise dele. Né? Então, vamos voltar ao Capital. Marx escreve, a utilidade de uma coisa faz dela um valor de uso, ok? Essa utilidade, porém, não paira no ar. Determinada pelas propriedades do corpo da mercadoria, ela não existe sem o mesmo. Tá? Então, o fato da coisa possuir utilidade, quer dizer, a propriedade tem uma propriedade ou um conjunto de propriedades que faz com que a coisa, ou o bem, na verdade, bem, né? Eu prefiro bem do que coisa. Marx fala em coisa. O bem faz com que o bem atenda a determinada necessidade. Há um conjunto de cada bem com as suas necessidades, pode atender a possíveis necessidades. Os bens não atendem às mesmas necessidades, né? Cada bem atende um conjunto de necessidades. Tá? Então, se fala de utilidade, né? Como um gênero, né? Como um gênero para designar essa propriedade, e ele fala que essa propriedade tem a ver com as características do corpo da mercadoria, né? Obviamente, você tem que olhar as características físico-químicas, né? O aspecto natural da mercadoria. Né? Por exemplo, uma mercadoria que atende à necessidade da sede tem que ter umidade, água ou alguma coisa líquida, né? Para atender à sede. Um sólido não pode atender à sede. Ou uma coisa totalmente sólida e seca não pode atender à sede. Então, se ela atende a essa necessidade, é porque tem uma propriedade de umidade, né? Tá certo? Alguma coisa mais ou menos líquida, tá certo? Né? Que permite atender à necessidade da sede. Tá?
Então, ao falar em utilidade, mesmo como gênero, né, isso remete a características físicas da mercadoria, né, o que o Marx chama de propriedades do corpo da mercadoria. Né? Ok? Veja que corpo você fala mais para animais, para bichos, né? Ele está falando de corpo da mercadoria, que a mercadoria vai... veja que a obra O Capital é uma obra que tem uma característica literária. Eu vou voltar a comentar sobre isso em outros aspectos. Então, ele trabalha sempre com uma metáfora para efeito de construção literária. Tá? Então, se percebe que a mercadoria já está parecida com um bicho, que ele fala no corpo da mercadoria. Né? Tá? Okay? Então, as propriedades do corpo do bicho lá da mercadoria, né, tá certo? Torna a mercadoria útil. Tá? Faz dela uma coisa útil, determina a utilidade de uma coisa. Tá? E pelo fato da coisa ter utilidade, ela se torna um valor de uso. Tá? Então, veja, cada espécie de coisa, cada bem tem um tipo de utilidade. A utilidade, nesse sentido, a utilidade é uma singularidade. Né? Embora haja o gênero das coisas úteis, mas cada utilidade particular, né, por que o abacate é útil, por que a bicicleta é útil? Porque tem uma característica específica do abacate que o torna útil para aquela necessidade, da bicicleta tem outras características que a torna útil para um outro conjunto de necessidades. Tá? Então, é uma singularidade da mercadoria, tá? Uma propriedade daquela espécie de mercadoria em particular. Tá? Então, é nesse sentido que, quando Marx vai explicar depois o valor de troca, né, que ele vai tentar identificar alguma propriedade que determina o valor de troca das mercadorias, ele não pode imaginar que seja a utilidade. Por que não? Então, é porque a utilidade é específica da mercadoria, então são coisas heterogêneas. Ela não pode ser usada como uma utilidade de conta, uma unidade de conta em comum, que permita dizer o quanto que a mercadoria possui desse elemento comum. Porque a utilidade não é um elemento comum, ela não é uma redução, ela é só um gênero. É interessante isso, né? Porque, assim, os economistas clássicos, eles, da linha, que vem lá de Tomás de Aquino, isso eu discuto no curso de HPE1, que é focar a teoria do valor mais olhando pelo lado do trabalho, ou dos custos de produção, uma teoria mais objetiva do valor. Né? O Marx segue esse caminho da teoria objetiva, mas procura dar um fundamento filosófico para a teoria objetiva. Tá? Quer dizer, ele não pode fundamentar o valor de troca, assim, a proporção em que as mercadorias são trocadas, olhando para esse aspecto da utilidade. Por quê? Porque a utilidade não é algo comum das mercadorias. Porque a utilidade da mercadoria não é algo comparável. É claro que essa dificuldade ela é contornada na economia subjetiva, na economia moderna subjetiva, porque quando o microeconomista fala da utilidade, ele olha só para o indivíduo. Ele olha a sensação, o sentimento, aquilo que opera na mente do indivíduo. Isso pode ser no organismo animal. E isso é que pode ser comparado. É a carga psicológica associada ao consumo que é comparada. Então, é uma comparação puramente psicológica, que não tem nada a ver com o bem em si. Né? Mas aí você fala, mas como é que pode estar desvinculado do bem? Porque se a carga psicológica é alguma coisa produzida por uma propriedade do bem, então você não teria que remeter à propriedade do bem? Então, mas a microeconomia subjetiva, ela abstrai da propriedade, está preocupada mais em entender o mecanismo das sensações. E as sensações podem ser comparadas, talvez não entre indivíduos, né, mas para o próprio indivíduo, ele pode comparar a sensação. Então, quando ele compra, ele tem a utilidade marginal do dinheiro e tem a utilidade marginal do bem recebido troca. Ele está dizendo, olha, a utilidade marginal do bem é maior que a do dinheiro, então eu vou pagar por esse bem. Ele faz esse tipo de cálculo racional. Aqui não é possível ter o fundamento do valor de troca ou dos preços com base na utilidade, quer dizer, Marx se afasta da teoria subjetiva da utilidade, seguindo a tradição de Davi Ricardo, toda a economia clássica, por essa, digamos assim, amarra filosófica que ele confere. Né? Ele está dizendo, olha, eu preciso de um elemento comum, tá? Eu preciso fazer alguma redução para depois explicar a proporção em que os bens são trocados. Aliás, Aristóteles já sugeria isso, né? E essa redução não pode ser feita em termos de utilidade, porque cada bem tem um tipo específico de utilidade. Elas não são, digamos, comparáveis ou comensuráveis.
Tá? E o Eleutério coloca isso e está muito bem feita essa análise, né? Para entender o que leva Marx à teoria objetiva do valor. Então, voltando ao conceito de mercadoria, que eu já comparei a um bicho, né? Então a mercadoria não é simplesmente o bem no sentido de coisa física, né? A mercadoria ela tem valor de uso, portanto, né, como gênero, tá certo? Cada mercadoria tem um tipo específico de valor de uso e, além disso, ela tem valor de troca. Olha só o que diz Marx. Os valores de uso constituem o conteúdo material da riqueza, qualquer que seja a forma social desta. Então, o conteúdo material da riqueza são as coisas específicas que compõem a riqueza, né? Cada bem que constitui a riqueza, tá? Tem características materiais, associadas a essas características materiais, tem esses valores de uso específicos. Então, o conteúdo material da riqueza são esses valores de uso, tá? Independentemente da forma social da mercadoria. Então, a mercadoria tem uma dimensão física e uma dimensão social, né? Então, independente da forma social da mercadoria, que nós vamos discutir daqui a pouco, né? Tem a forma física e associada à forma física tem forma-se os valores de uso. Outra passagem. Na forma de sociedade a ser por nós examinada, eles constituem, ao mesmo tempo, os portadores materiais do valor de troca. Então, que forma de sociedade? Pô, modo de produção capitalista, for sociedade capitalista. Vai dizer que esse bem, essa coisa que ele chama de mercadoria, tem valor de uso, ok, propriedades físicas, coisas específicas a cada uma, né, que não pode ser reduzida, né? Tem os valores de uso, e tem o valor de troca. Olha só, o valor de troca da mercadoria não pode ser dissociado da própria mercadoria. A mercadoria deve ter alguma propriedade que confere a ela valor de troca. Por que uma mercadoria, por que um abacate, uma bicicleta é trocada por 1000 abacates, por exemplo? Né? Vamos ver a proporção que, pegando esse exemplo bizarro, né, a proporção em que bicicletas são trocadas por abacates. Por que uma bicicleta é trocada por 1000 abacates? Essa é a reflexão que ele vai fazer. Ele vai dizer, olha, a proporção é essa e não outra. Tá? Qualquer outra proporção seria desequilibrada. A proporção equilibrada, vamos chamar assim, a proporção que se estabelece, tá, a longo prazo, se quiser, mas a proporção, ou a proporção média, Marx usa muito essa ideia do média, da média. Então, a proporção média é essa, tá? Uma bicicleta 1000 abacates, porque deve ter alguma coisa que esses bens também são portadores. Bom, a gente sabe que cada um é portador de valor de uso, né? Tem a ver com algumas propriedades físicas desse bem, né? Mas esses bens, eles também são portadores, tá, de algum elemento, tá, que forma os valores de troca. Então, existe alguma coisa em cada abacate individual, existe alguma coisa na bicicleta, tal que eu preciso de 1000 abacates para trocar por uma bicicleta. Tá? Então, essa coisa, o bem é portador dessa coisa. Marx usa portador material, mas não é material no sentido físico, é meio material, meio social. Tá? Mas, assim, é material porque ele identifica a unidade do bem. Né? Então, o bem, né, que é uma coisa material, mas nós vamos ver, também é uma coisa social, tá certo? Ele na sua unidade, ele é portador de, vamos chamar assim, de uma informação, ok? De um aspecto ou de uma característica, podemos definir assim também, tal que se estabelece um valor de troca entre abacate e bicicleta. Vamos ver essa outra passagem. O valor de troca aparece de início com relação quantitativa, a proporção na qual valores de uso de uma espécie se trocam contra valores de uso de outra espécie. Uma relação que muda constantemente no tempo e no espaço. Então tem um aspecto quantitativo, essas quantidades. Aí, no caso, uma bicicleta, 1000 abacates. Então aparece, né, isso aparece, quer dizer, qualquer um pode constatar que existe uma proporção, né, em que as coisas são trocadas, e ao trocar as coisas, na verdade, é uma troca de valor de uso, né? Porque quem tem a bicicleta está interessado no valor de uso da bicicleta, quem tem abacate, no valor de uso do abacate. O transporte, o exercício que a bicicleta proporciona, as coisas gostosas, as guloseimas que se produzem a partir do abacate, né? Então, ao trocar bicicleta por abacate, houve uma troca de valores de uso. Ok, então isso é trocado, né? O valor de uso de uma espécie contra o valor de uso de outra espécie. Trocado numa certa proporção, numa relação quantitativa, que pode variar no tempo e no espaço, né? Quer dizer,
esse preço relativo, né, não necessariamente é um preço de equilíbrio estacionário, de longo prazo. Esse preço pode estar sujeito a mudanças ao longo do tempo, ou num outro mercado, ou num outro ponto do espaço, a proporção pode ser outra. Então, ele varia, né, de acordo com as flutuações de mercado e de acordo com a localização espacial, né, onde ocorre a troca. Ok. Aí, o que o Marx quer examinar é o fundamento, né, em que essa relação quantitativa é determinada. Qual é o fundamento de 1:1000 na troca entre bicicleta e abacate? Tá? Então, o Marx ele vai examinar como que esse valor surge, como é que ele se estabelece nessa proporção e não em outra proporção. Quando o Marx fala aparece, né, ele está dizendo alguma coisa que se constata, né, em termos de vivência, contato com o mercado, né, aquilo que se percebe todo dia, né, que é a flutuação dos preços relativos. Um exemplo agora mais do próprio Marx, né, um casaco é igual a 20 lenços, é uma proporção, né, em que os casacos são trocados por lenço, um vale 20 lenços, e a questão agora é explicar por que essa proporção de 1:20. Né? É isso que a ciência tem que fazer, é explicar essa proporção. Tá? O fenômeno aí é o valor de troca, essa é a aparência. Né? Então, nessa perspectiva científica, né, ancorada numa filosofia clássica, digamos assim, deve-se localizar a essência dessa aparência. Né? É um fator constitutivo que explica essa aparência. Ok? Então, veja, na aparência, o que se nota é algo puramente quantitativo. E uma ciência comum, ou seja, uma ciência não marxista, leia-se assim, tomaria esses valores quantitativos como sendo algo dado. Né? A explicação não avançaria além disso. Né? Diria, a proporção é essa, você pode explicar isso pela razão, como fez o Jevons, né? Pela razão das utilidades marginais, pode até avançar um pouco mais nesse sentido. Né? Tá? A ciência tem que avançar, ou ela fornece um fundamento em termos de princípios equimarginais, como razão das utilidades marginais, ou busca um outro fundamento. Então, o Marx está dizendo, e isso é correto, né, mesmo em diferentes perspectivas científicas, né, o Marx está dizendo que o senso comum ficaria satisfeito apenas em ver a relação quantitativa, né, em que os bens são trocados, mas que a investigação científica tem que ir além, tá? Tem que buscar algo essencial que explica esse fenômeno, essa relação quantitativa. Olha o que o Marx escreve. O valor de troca parece, portanto, algo casual e puramente relativo, um valor de troca imanente, intrínseco à mercadoria, portanto, uma contradictio in adjecto, uma contradição, um absurdo. Porque, assim, será que isso é simplesmente essa proporção 1:1000 em termos de abacate e bicicleta, 1:20 em termos de casaco e lenço? Essas proporções, essa relação é simplesmente casual? É essa proporção, mas podia ser outra? Por um acidente de mercado, a proporção é essa? Tá? Ele está dizendo que deve-se buscar alguma coisa mais intrínseca à mercadoria, né? Alguma coisa imanente, alguma coisa que diz, olha, essa proporção ela é necessária, tá? Porque existe um fato básico, digamos assim, nas próprias mercadorias, que faz com que a proporção seja essa e não outra. Tá? Existe algum fundamento para essa relação quantitativa. Tá? Mas será que esse fundamento pode ser buscado na própria mercadoria? Isso pode parecer contraditório, pode parecer absurdo, porque as mercadorias, afinal, elas são muito diferentes entre si. Né? Como elas podem ter o mesmo fundamento, já que não se quer fazer essa redução? A ideia de fundamentar isso na utilidade seria fazer essa redução, mas aqui não se permite fazer essa redução. Porque esse elemento comum que explicaria a proporção teria que ser algo qualitativamente idêntico. Né? Tá? Não pode ser qualidades diferentes. Né? E, aparentemente, as mercadorias, do ponto de vista qualitativo, são coisas bem diferentes umas das outras. Então, como é que se busca o fundamento da troca? Isso parece, aparentemente, enigmático. Né?
Então, uma estratégia é abandonar, né, a tentativa de explicar o fundamento, ficar só na aparência, tá? E tem outras perspectivas, né? A perspectiva neoclássica, tentar entender isso a partir de princípios equimarginais e das utilidades, etc. Tá certo? E aí tem a perspectiva marxista que nós vamos, marxiana, melhor dizendo, marxiana que nós vamos construir aqui. Tá? Então, Marx dá a entender que ele vai buscar um valor de troca que seja imanente a quê? A própria mercadoria. Então, o valor de troca é algo aparente, tá? Mas cabe ao cientista buscar uma essência, alguma coisa imanente, algum fundamento que explique esse valor de troca. Então, na aparência, um casaco é 20 lenços. E na essência, nós vamos dizer que os valores são iguais, né? Que o valor intrínseco no casaco é o valor intrínseco nos 20 lenços. Então, eles são trocados nessa proporção, porque nessa proporção os valores intrínsecos se igualam. A questão é o que é esse valor intrínseco, né? Que é igualado nessa proporção. Estou dizendo que um casaco tem 20 vezes mais valor intrínseco do que um lenço. Portanto, um casaco tem que ser trocado por 20 lenços de forma a igualar os valores intrínsecos. Mas o que poderia ser esse valor intrínseco? Não pode ser o valor de uso, né? Porque o valor de uso é qualitativamente distinto, não pode ser reduzido a um elemento comum. Né? Esse valor intrínseco é um valor intrínseco comparável, né? Porque eu igualei casaco a lenços aí, nessa relação 1:20. Tem que ser um valor intrínseco e comparável. Tá? Mas será que é intrínseco à mercadoria? Pode ser intrínseco a outra coisa, ao processo social. Nós vamos abrir isso. Então, a ciência de Marx, ela se propõe a explicar o valor de troca por uma essência. Tá? Não simplesmente constatar um fenômeno quantitativo, uma aparência, né, ou um fenômeno quantitativo. Tá? Um agente que opera no mercado, ele simplesmente ele cota preço, ele não está preocupado com o fundamento de preço, mas a ciência marxiana busca esse fundamento. Tá? Okay? Então, essa é uma ciência mais da linha clássica mesmo, ela vem lá de Aristóteles, tá? Que separa forma, né, de matéria, né, aparência de essência, certo? Embora Marx tenha muito a ver com a ciência moderna, isso a Hannah Arendt ela mostra bem, né? Em um certo sentido, Marx está alinhado com Descartes, Galileu e Newton, né? Mais do que talvez o professor Eleutério tenha se tocado nessa passagem, né? A ciência moderna, porque a ciência é ligada à indústria, é a ciência que não é obtida por contemplação, mas na própria ação transformadora do homem na realidade econômica, tá? É a ciência utilitária, pragmática, tecnológica, e Marx tem tudo isso. Mas se ele tem essa perspectiva de ciência, na descrição do sistema econômico dele, tem essa perspectiva, tá? Da ciência utilitária, né? Da ciência que resolve o problema, né? Da ciência que gera a tecnologia, essa é a perspectiva de Marx. Certo? Como Hannah Arendt, no livro A Condição Humana, ela mostra bem isso. Mas no fundamento filosófico, né, no desenvolvimento conceitual, ele se apega a uma perspectiva aristotélica nesse sentido de buscar a essência do fenômeno. Tá? Não se contentar com a aparência, buscar o fundamento, né? Isso seria aristotélico e também hegeliano. Tá? Então, o que é buscar a essência das coisas? O Eleutério brinca aqui, né? Isso é um retorno à metafísica? Então Marx é um metafísico? Ele é um metafísico, mas o Eleutério diz, mas tem que levar em conta que o Marx ele percebe no capitalismo como um sistema metafísico. Então, a ideia, essa metafísica, tá? Tudo bem, ela é uma ferramenta filosófica, ela está na análise filosófica, tá? Mas ele está dizendo que é necessário utilizar essa filosofia clássica, metafísica, vamos chamar assim, porque o objeto é metafísico, o capitalismo é metafísico. Tá? Essa é a interpretação que o professor, o meu orientador, Eleutério Prado, dá dessa perspectiva filosófica de Marx. Né? Eu enfatizaria mais a influência hegeliana, né? O fato de que Marx tem aquela coisa de Feuerbach, de aplicar uma perspectiva hegeliana na análise, na dissecação de um objeto. Né? E Hegel tem muito dessa metafísica aristotélica também.
tá bom? Então, é isso. Eu acho que essa foi a nossa aula introdutória ao capital, e eu acho que ela está de bom tamanho. Então, ficamos por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Até lá.